Olá, nessa manhã eu quero falar algo, deixar aqui gravado e uma das coisas que eu gosto de gravar é que não serve para outras pessoas. As coisas que eu deixo gravada, como as coisas que eu deixo anotadas, elas primeiramente servem para mim. Então, de vez em quando eu vou lá, dou uma olhada, revejo, vejo e serve para mim lembrar, serve para mim aumentar, né, às vezes acrescentar coisas que eu aprendi novas. E nessa manhã eu quero falar algo acerca do pecado e das consequências dos pecados, né? E antes de falar acerca disso, eu quero dizer uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas elas têm medo de chegar até falar desse assunto pecado. Mas é muito importante você saber, eu saber, que o nosso coração precisa estar limpo. E como que a gente faz uma limpeza no nosso coração? A primeira coisa é a decisão. Então eu decido limpar o meu coração, depois eu começo vendo, enxergando, porque como eu tomei essa decisão, automaticamente eu vou começar a enxergar aquilo que precisa ser retirado, aquilo que precisa ser limpado. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava amargurada, isso eu já confessei, já falei, já deixei em vários vídeos. Então eu estava me tornando uma pessoa amargurada. E com isso eu escutei uma pregação e através dessa pregação eu confessei, eu resolvi mudar, eu pedi para Deus ajuda. E passou um tempo, eu vi que era necessário e eu fiz porque é necessário que se faça. Aquilo que você decide espiritualmente, nem tudo, existem coisas que você deve deixar em segredo, claro. Mas existem coisas que elas precisam ser anunciadas no mundo, elas precisam ser faladas. Porque a gente vê, por exemplo, que todas as coisas Deus criou a partir do quê? De apenas a palavra, com apenas a palavra de Deus. Então Deus disse, haja luz e houve luz. Só que existem coisas que vão precisar que você coloque a mão na massa. Por exemplo, na hora de criar o homem, Deus colocou a mão na massa. Ele não ficou só na palavra, ele tomou uma decisão. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E então Deus colocou a mão na massa. Deus criou o homem através do pó da terra e depois a mulher que Deus tirou a costela e levou para o céu. A mulher foi criada no céu, né? Então, o que aconteceu naquele tempo? Eu peguei e decidi perdoar todas as pessoas que haviam me ofendido. E para isso eu fiz o que? Eu divulguei no Facebook. De vez em quando o Facebook me lembrava, eu ia e repostava. E não só isso, mas também fiz a minha oração diante de Deus. Então Deus foi me mostrando que precisava ser limpado, o que era necessário, fazendo essa limpeza no meu coração. E nesses dias agora, eu cometi um pecado terrível. E como o meu coração tá limpo, eu fui sentindo assim aquela sujeira querer descer, sabe? Mas na hora que eu cometi esse pecado, por estar mais atenta espiritualmente, mais ligada com Deus, eu pedi perdão para Deus. Eu peguei e pedi perdão em pensamento. Aí eu vi que não estava resolvendo, parecia que não estava resolvendo. Aí eu pulei rapidamente, dobrei meu joelho no chão, falei, Deus, me perdoa por esse pecado. Esse pecado essa sujeira tá querendo ir pro meu coração. Às vezes você vai ver passagens bíblicas onde Deus fala assim, por que deixou Satanás colocar isso no teu coração? Por que deixou o seu coração se sujar? Por que tal coisa desceu ao teu coração? Deus fala assim, então realmente as coisas descem ao coração. Eu senti assim, aquilo foi, sabe, como se tivesse uma água suja, assim, muito suja descendo, né? Eu poderia até dizer assim, o chirume, né? Que ele é um termo usado para quando o
lixo é processado, a gente percebe isso pelo caminhão de lixo. Às vezes, quando o caminhão do lixo ele para num lugar e ele processa o lixo, logo depois fica aquela água escura e aquele cheiro lá, né? Então, dessa maneira, é o pecado no nosso coração. E o que eu gosto, que eu aprendi acerca do pecado, é que eu aprendi a tratar as coisas com mais leveza. Na palavra de Deus nós temos palavras de exortação e nós temos a palavra de condenação também. Tem palavra de fé, de prosperidade, promessas, né? E às vezes tem gente que pensa que as promessas de Deus, elas só são promessas de coisa boa. Não, não é só promessa. Quando eu falo que eu quero as promessas de Deus, eu não posso dizer assim que as promessas de Deus é só, Ana, você vai prosperar em tal área. Você vai ter saúde assim, você vai ter sucesso nisso. Não, existem promessas e essas promessas, elas não são promessas, nem todas as promessas são promessas de coisa... Só que elas são coisas boas, mas elas são promessas de exortação e promessa de condenação também. Uma promessa, por exemplo, que está na Bíblia, se você procurar uma Bíblia que marca as promessas, uma promessa que está na Bíblia, que Deus falou com Davi, quando Davi cometeu o pecado de ficar com a Betseba, que era a mulher de Urias, e matar Urias, então Deus lá faz uma promessa. E essa promessa Deus fala para Davi, você fez as ocultas, mas eu vou revelar diante do povo, né, diante de Israel e à luz do sol. Ou seja, o teu pecado não vai ficar escondido. Mas também, se você for ler a palavra, for seguindo, eu não lembro, mas pode pesquisar no Google, digitando lá Davi, Betseba, coisa desse tipo que vai aparecer, né? E o que acontece? Quando Deus manda o profeta Natan avisar Davi acerca desse pecado, o profeta Natan chega para Davi contando uma história. Ele chega para Davi contando uma parábola. E dessa parábola ele fala assim, olha Davi, haviam 2 homens, um homem rico que tinha um monte de cabras e um homem pobre que tinha apenas uma cabritinha. E esse homem rico foi lá e roubou a cabritinha do homem pobre. Não contente com isso, ele foi lá e também matou o homem pobre. Então Davi fala, pera lá, quem é esse homem, Natan? Traz esse homem aqui para mim. E então o profeta Natan diz, o Senhor, rei, o Senhor fez isso, quando ficou com a mulher de Urias. Então a ficha cai para Davi naquela hora. Quando a ficha cai, imediatamente Davi pede perdão para Deus. Na hora, quando Davi se prostra diante de Deus para ir orar, Deus fala, Davi, o seu pecado já foi perdoado. Só que Deus fala assim para Davi, agora você escolhe o castigo. Então naquela hora Deus coloca 3 opções de castigo para Davi, que você pode procurar na Bíblia, ler essa passagem e vai encontrar. E aí Davi, como Davi conhecia muito a Deus, Davi pegou e falou assim, Senhor, eu não quero cair na mão dos meus inimigos. Eu quero cair na mão do Senhor, porque o Senhor tem misericórdia. E os meus inimigos, eles não têm misericórdia. E aí Deus vai e começa a castigar Davi, né? Então, nesse castigo, ele é notificado, primeiro é notificado, então todos os anciões, ou seja, todas as pessoas de idade daquela cidade começam a saber do que aconteceu. E daí, o castigo que Davi escolheu, tudo direitinho, e de repente vem o quê? O castigo. Quando chega o castigo de Davi, Deus envia um anjo e esse anjo mata 70 mil homens do povo de Israel. E tanto Davi ficava enxergando como os homens, os anciãos viam o anjo chegar e matar esses homens. Só que Davi falou assim, lembra que Davi disse, porque o Senhor tem misericórdia. E o que Davi declarou acerca de Deus, Davi alcançou. Porque se Deus ia castigar Davi, por exemplo, matando homens durante 3 dias, em 1 dia e meio Deus parou.
vamos dizer assim, né? Eu não estou falando que Deus parou em 1,5 dia, que eu não sei quantos, Deus não falou quantos homens ele iria matar, mas lá diz que foram 70. Então, quando chegou uma hora, Deus falou assim, basta. Deus mesmo não concluiu o castigo de Davi, né? Porque Davi era um homem que reconhecia o seu pecado. Quando a gente fala assim que Davi era um homem segundo o coração de Deus, aquelas coisas todas, se refere a isso. Davi era um homem que ele não praticava injustiça. E então, se ele mesmo errou, ele reconheceu que ele errou. Ele, como era totalmente o contrário, o antecessor dele, né? E Davi alcançou de Deus a misericórdia. Então, como que você vê Deus? Do jeito que você vê Deus, se você vê Deus como um homem carrasco, pronto, só para te castigar, você só vai ver o castigo de Deus, você não vai ver o lado bom, você não vai encontrar a misericórdia, porque você só quer ver esse Deus. Quando me falaram de Deus que eu era criança, me falaram assim, que Deus era uma pessoa que castigava. Então, aquilo gerou no meu coração um temor, mas ao mesmo tempo, se eu pecasse, eu tinha medo de chegar até Deus. Porque eu só escutei essa parte, dizer que Deus castiga, verdadeiramente Ele castiga. Mas daí eu tinha medo do meu pecado, eu tinha medo de Deus, e tinha medo. Então depois, quando eu descobri, eu falei, não é assim. Um dia eu li uma passagem que está no livro de Isaías, onde Deus fala assim, você vai receber em dobro pelo seu pecado. Ou seja, então tem recompensa para o pecado. Você já imaginou como que Deus é? Esse é o meu Deus. Até para o pecado, Ele dá recompensa. Mas como que vem essa recompensa? Primeiro é necessário confessar o pecado. Reconhecer que cometeu ele. Tanto faz se é pequeno ou se é grande. Se você não está com o arrependimento no teu coração, mas você está com a consciência que você pecou, o que eu faço no meu caso? Eu vou e procuro pedir perdão para Deus e falo, Espírito Santo, coloca o arrependimento no meu coração. Porque o arrependimento é o segredo para não cometer esse erro de novo. E depois, quando você confessou para Deus, então Deus te dá, né? Quando não é o caso de ter o arrependimento, Ele te dá esse dom do arrependimento. Ele te prepara para toda mudança que for necessária, pelo menos me prepara para toda mudança que for necessária. E, desculpe, quando Deus fala na recompensa, você se torna senhor daquela situação, senhora, ou seja, você tem domínio, como no meu caso que eu falei, né? Como eu procurei limpar o meu coração, então quando a sujeira está querendo descer, eu já percebo, ou seja, eu já tenho essa recompensa, eu já tenho esse domínio sobre essa situação, essa circunstância. E outra coisa, você também pode passar esse conhecimento para outras pessoas, quando você se torna um instrumento de cura para outras pessoas. E o pecado, ele tem... hoje, por exemplo, a gente não precisa mais se preocupar em amaldiçoar pessoa nenhuma, né? Pecou, errou contra a gente não precisa mais. Por que, Ana, que você fala isso? Porque na Bíblia já está escrito. Todos os pecados estão escritos na Bíblia. Então, já existe. Por exemplo, eu vou citar os filhos de Jacó. O Jacó teve um filho chamado Rúben, e como Jacó tinha concubinas, Jacó tinha as mulheres e tinha as concubinas. Então, o Rúben, filho de Jacó, ele ficou, acho que foi Rúben ou Judá, não sei. Um dos filhos de Jacó mais velho, ele pegou e ficou com uma das concubinas de Davi. Ele teve relações sexuais com uma das concubinas de Davi, de Jacó. Então, quando ele fez isso, ele cometeu um pecado.
E esse pecado gerou para ele uma maldição, está escrito lá na Bíblia. Outra coisa, existe outro filho de Jacó que ele desrespeitou a autoridade do pai dele. 2 deles, né, fizeram isso. Uma vez, quando Jacó estava numa cidade lá, um dos príncipes daquela cidade, olha só, a bênção que eles travaram, eles impediram que Jacó tivesse na vida dele, né, e a irmã deles também. Jacó estava numa cidade e lá o príncipe gostou da filha de Jacó. Aí o príncipe acabou tendo relações com essa menina. Mas aí o príncipe falou assim, pai, já aconteceu. Ele chegou pro pai dele e pediu pro pai dele ir lá e falar com Jacó. Quando o pai dele fez isso e tomaram essa atitude, né, conversaram entre eles, o que aconteceu? Ficou combinado entre Jacó e o pai daquele príncipe que o príncipe se casaria com a moça. Resultado, ele errou, mas ele confessou e ele falou, eu estou apaixonado por ela, é ela minha mulher. Os filhos de Jacó ficaram sabendo, porque foi anunciado para a família toda. Passado um pouquinho, o que eles fizeram? Foram lá, mataram o príncipe e mataram vários homens daquela cidade. Eles não exterminaram a cidade inteira, mas acabaram com quase tudo. Resultado, lá está a maldição. Uma das maldições, por exemplo, que eu lembro, é que Jacó falou para um dos filhos dele que esse filho seria eternamente servo dos irmãos dele. Ou seja, se ele ia ser um príncipe, um rei, um homem de destaque no mundo, ele não se tornou, porque o pecado dele trouxe a consequência. Então, hoje, nós, nesse pós-moderno, moderno e pós-moderno, nós não precisamos mais nos preocupar em lançar maldição, porque já está. Outra também, que eu me lembro agora, que essas maldições, elas são maldições por desonra, né? Tanto esse filho de Jacó, ele desonrou, porque o pai dele deu a palavra, né, e tudo. E também eles derramaram sangue, né? Até sangue inocente, porque nem todo mundo estava sabendo dessa situação, muitas pessoas morreram lá, não tinham culpa. Outra coisa também, existe uma passagem bíblica onde é Davi e Abner. Esse aí pode pesquisar quem quiser. Então, quando Davi se torna rei, esse Abner, que era servo do rei Saul, ele se volta para Davi e entra em aliança com Davi. Lá você vai ver que um dos capitães de Davi, ele fala, tá bom, então já que você se entrou em acordo aí, eu vou lá te levar para casa de armas para te mostrar o nosso armamento. E quando chega lá, ele usando dessa esperteza, dessa malícia, ele mata o Abner. E Davi, depois que ele mata, Davi já lançou a maldição. Então Davi falou para ele, na sua família, né, na sua casa, no meio do teu povo, sempre haverá homens que terão fluxo. Então, o que é homem que tem fluxo? Então, esses homens que têm fluxo são o quê? As hemorroidas, sangramento. Então, porque quem tem sangramento, quem tem fluxo é só a mulher. Mas daí, no caso nosso, seria uma questão natural, não é maldição, é uma bênção. Mas, para os homens, você vai ver lá que homem ter sangramento é uma maldição. Então, ali foi lançada a maldição. Outra coisa que também tá, isso eu não sei se é no livro de Isaías, no capítulo 5 ou 15, não sei, mas também está no livro de Isaías, que é outra espécie de maldição. As mulheres, elas queriam se parecer como... Elas queriam seduzir os homens. Então, o que aconteceu com esse pecado? Lá fala que elas queriam parecer como gazelas, né?
Ou seja, então, como essas mulheres elas cometeram esse pecado de querer seduzir os homens, lá no livro de Isaías está as consequências. Quais são, Ana, essas consequências? Por exemplo, não tem quando a gente mancha o rosto com aquela mancha de sol, que fica aquela ferrugem? Pé rachado, né? Rachadura no pé. E tem outras coisas. Eu sei lá se até celulite não é daquele tempo ali que a gente adquiriu celulite, né? Porque eu vejo muita gente mesmo falar, a Eva não tinha celulite. Então, gente, ali estão. Então, todas as coisas têm, todos os pecados, sejam pecados grandes, pecados médios ou pecados graves, todos eles têm consequências. E quando a gente pede perdão para Deus, o nosso reconhecer do pecado, ele, às vezes, dependendo do pecado, a gente tem a cura total. E às vezes não, porque ele tem uma consequência, não tem como voltar atrás. É como você lançar uma pedra dentro do rio. Mesmo que você coloque um GPS na pedra para depois você pegá-la de volta, o ato que você cometeu de lançar, você lançou. Você já quebrou as moléculas da água, já fez todo aquele impacto, que, né, principalmente se for uma água tranquila, que você vê acontecer. É um fato, não tem mais como voltar atrás. Então, é muito importante a gente não querer esconder pecado, mas a gente encarar, a gente limpar o nosso coração, a gente limpar a nossa vida. Outra coisa, a confissão de pecado para irmãos. Eu, gente, particularmente acho que as pessoas devem tomar muito cuidado com essa parte, né? Porque como que acontece a confissão de pecados para irmãos? No meu entender, Ana, vamos lá, isso aqui é no meu entender. Eu acho assim, uma vez, por exemplo, uma mulher, ela veio me confessar que ela tinha traído o marido dela. Só que essa mulher, ela teve o privilégio de cair nas mãos de uma pessoa que como é que se diz assim, que se compadeceu dela. Porque essa pessoa fui eu. Então, para mim não dizer que eu sou a bonitona, né, a cheia de... Então, eu vou te falar isso. Então, ela teve o privilégio de cair, de confessar para uma pessoa que se compadeceu dela. Que fui eu. Resultado, eu nunca comentei isso com ninguém. Agora, vamos imaginar que eu pegasse e falasse assim, gente, a fulana desse nome, sobrenome, endereço, né? Inclusive eu estou falando agora, mas isso já faz muitos anos. Aí eu falasse, ela me contou que traiu o marido dela. Talvez até ela já se consertou com o marido. Às vezes já confessou com o marido. Eu não perguntei, eu só escutei o que ela falou. Só que qual que seria o impacto dessa ação na sociedade, na vida dela, no nosso relacionamento? Porque eu posso conversar com ela hoje a qualquer momento. Porque eu não fiz isso. Então, quando você confessar, eu acho assim, que a gente deve confessar pecado para irmãos, como acontecia antigamente. Antigamente, quando uma pessoa se batizava, ela confessava os pecados dela. Ela falava, olha, eu era homicida e me batizei, me converti. Ela não saía contando todos, ela contava um que, como se diz assim, aquele que Deus falasse para ela, esse você tem que confessar. Aí ela ia e confessava. E quando a gente dá testemunho também, às vezes você dá um testemunho e quando você está contando aquele testemunho, você confessa o seu pecado. Eu já escutei homens que disseram que eram viciados em pornografia, então esse homem ele confessou o pecado dele diante dos homens. Ele já confessou diante de Deus, já se tratou, então ele já se sentiu até forte, confiante o suficiente para contar para os homens e não ter medo do impacto negativo na vida dele. Então, essa questão de confessar para homens, você deve tomar cuidado. O que é necessário?
pedir perdão a Deus e pedir perdão aos homens. Agora, quando você confessar o seu pecado diante de Deus, faz como Jesus ensinou. Entra no teu quarto, fecha a janela, fecha a porta e confessa ao teu pai em secreto. Mas você deve abrir a boca. Por que você deve abrir a boca? Por causa dos demônios. Então, as entidades malignas, os demônios, eles não terão mais poder de te acusar daquele pecado. Mas vai lá, pode falar baixinho, porque ele vai escutar, ele vai saber. A natureza vai saber, o universo vai saber que você confessou o seu pecado. Então, com essa atitude, você alcança... Se você confessar em pensamento, Deus também vai perdoar, claro. Mas com essa atitude, você alcança as bênçãos maiores. Você alcança algo mais. E eu deixo esse meu pensamento hoje gravado para que quem vê, e até para mim mesmo, né, como eu falei. E existe uma coisa que eu quero dizer assim. Muitas pessoas falam assim, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E edificar a sua casa também é edificar principalmente o seu coração. Porque antes de morar dentro de uma casa, pertencer a uma família, você pertence a um corpo, você tem um coração. E é necessário que se faça essa limpeza. E ninguém constrói em terreno sujo. E para você ser fortalecido em muitas áreas da sua vida, como por exemplo comigo, eu senti uma mudança gradativa, mas de repente essa mudança ela parece que se tornou maior à medida que eu fui insistindo em declarar que eu perdoava, que eu perdoo e que estão perdoados todos aqueles que me ofenderam. Porém, o que acontece? Esse perdão também, ele não dá para as pessoas a oportunidade ou a liberdade para que elas continuem errando comigo. Não dá. Entende? Eu dou o perdão, mas eu não dou essa liberdade para continuar errando comigo. E também o meu perdão não é o perdão de Deus. O meu perdão já aconteceu, mas é necessário que você confesse diante de Deus o seu pecado, o seu erro. Então, eu não estou aqui dando indireta para ninguém, porque aqui não ficou uma indireta, aqui ficou uma direta. Então, às vezes você precisa pedir perdão para Deus e pedir perdão para os homens. Às vezes você precisa, mesmo que você saiba que você está perdoado. É necessário você reconhecer para que você se torne autoridade, para que você tome o domínio total da sua vida, do seu coração, e você se torne uma pessoa verdadeiramente edificada e principalmente edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Amém?